Você já ouviu falar nos pais das igrejas, não é verdade? Bom, se você nunca ouviu falar, hoje eu vou ensinar para vocês o resumo de quem foram esses caras. Algumas denominações, como a Igreja Católica, chama de padres das igrejas. Mas a confederação, a academia como um todo, tanto católico como cristãos, dividem em três tipos de pais das igrejas. Renato, que são esses tal pais das igrejas? Bom, Jesus teve os seus apóstolos, certo? Que foram ao todo 72, mas tinha 12 principais. Bom, alguns evangelhos lá no Novo Testamento é atribuído a alguns desses apóstolos, como o evangelho de Mateus e o evangelho de João, porque Marcos e Lucas não foram apóstolos de Jesus, certo? Então vamos lá, entre essas pessoas que andaram com Jesus, também teve aqueles que não andaram com Jesus, mas que conheceu algum apóstolo. Então esses são chamados de pais apostólicos. Nós temos 4 pais apostólicos dentro daquilo que se chama primeiro século. O primeiro século do cristianismo é aquele que vai do calendário 0, do suposto nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro, e vai até o ano 100. Do ano 101 até o ano 199, nós temos o que a gente chama de século 2. E aí nós temos a segunda leva de pais, que é chamado de pais gregos. São aqueles que não sabem, não conviveram com Jesus ou com algum apóstolo, mas conviveram com pessoas que conviveram com algum apóstolo. Aí você tem toda essa leva de pais gregos, é chamado de pais gregos. Então tem 3 levas aqui. Os pais apostólicos são 4 escritores, certo? Tiveram obviamente mais, mas eu estou falando de pais que deixaram registro, alguma coisa que você consiga pegar e usar arqueologicamente para dizer, olha, esse cara aqui, ele conviveu, foi bispo de algum lugar, certo? Só existe 4 do primeiro século, chamado pais apostólicos. Mas lá no segundo século, nós temos os pais gregos. Posteriormente, lá no terceiro e mais especificamente no 4º século, nós tivemos os pais latínicos. Então nós temos 3 tipos de pais. Os que conviveram com algum tipo de apóstolo, os pais gregos e os pais latínicos. Bom, no conjunto dos pais gregos, ali dentro do segundo século, início do segundo século, nós tivemos um cara chamado Justino Mártir. E se vocês quiserem, fala aqui que eu faço uma matéria só sobre Justino Mártir e principalmente da obra dele, que é Diálogo com Trifão. Aí você diz assim, Renato, quem foi Trifão? Trifão era um judeu, certo, sábio da época, que Justino, querendo debater, porque esse cara era filósofo das filosofias gregas de platônica, de Aristóteles, enfim, o cara tinha um conhecimento muito vasto. E Justino, Flávio Justino, tenta provar, à luz do Velho Testamento, como assim o mundo cristão chama, ele tenta provar através de versos isolados Jesus ali no Velho Testamento. E cada vez que ele tenta provar, e ele faz mais de 100 citações, se não me salve agora a memória, o Trifão, que é o judeu, combate ele, diz, não, cara, você está interpretando errado. Então, nesse diálogo, que é uma obra, Diálogo de Justino com Trifão, ele perde feio. Mas eu não vim falar aqui quem ganhou o debate e quem deixou de ganhar. A pergunta que eu vou falar aqui agora é: qual foi o teólogo, preste atenção, certo? Qual foi o teólogo que conseguiu provar que Justino se utilizou de qualquer seja obra, seja de Paulo, seja de quem for, do que a gente chama de Novo Testamento para tentar justificar suas doutrinas, certo? Primeiro, Justino nem sabia que existia Evangelho de Mateus, se é Evangelho de Marcos, se existia ele não sabia. E olhe que ele é do ano 100 ao ano 165. O seu diálogo se deu ali por volta do ano 125, 124, 126, por meados nessa época aí, certo? Ele desconhecia, ele não tinha nem ideia de que esses evangelhos existiram. Então a pergunta que não quer calar é: como que um cara
né, que escreveu inúmeras obras, inclusive a obra da Trindade, tem base em Justino, que é considerado o primeiro apologeta da Igreja Católica, tá? Que no rodapé errôneo, né, do Wikipedia ali, coloca o Justino como católico. O catolicismo existiu lá no século IV, cara. Depois do primeiro concílio de Nicéia, no 325, tá? Então, voltando aqui ao Justino. Por que Justino não faz uma menção, eu quero uma citação de Justino no diálogo dele com Trifão, que é uma das maiores obras, ou então nas obras apologéticas de Justino, referente o que você que está do outro lado aí chama de Novo Testamento. Porque esse cara que estava perto, provavelmente ali de alguns apóstolos, como Policarpo, que faz parte dos pais apostólicos, por que esse cara não faz uma referência a evangelho nenhum? Aí alguém vai dizer assim, mas era chamado de Memória dos Apóstolos. Meu querido, eu quero a referência de Justino. Onde? Em que momento ou em que lugar? Então esse é o desafio para você estar do outro lado. Eu quero mostrar para você que o Novo Testamento é uma construção dos bispos católicos. Tem nada a ver com os apóstolos. Mateus não escreveu porcaria nenhuma, que não tem nada que prove isso. E nem João escreveu nada. Alguém escreveu e colocou na conta dos apóstolos porque tinha credibilidade, né? Então tá feito o desafio aí. Justino Mártir. Se vocês quiserem, eu faço uma matéria só sobre Justino. Início do 2º século. Onde que Justino faz referência do suposto Novo Testamento, que é a tal da Palavra de Deus? Onde? Prova aí alguém aqui pra mim.